Vamos começar hoje mais um podcast por aqui. Esse podcast eu tenho certeza que vai ser um tema que tem se falado muito mesmo hoje nos dias atuais, nessa questão de inteligência artificial e como a inteligência artificial pode ajudar muito mesmo os negócios. No sistema de franquias não é diferente. Aqui a ideia é que a gente possa entender um pouco mais como aplicar no processo de qualificação para que as franqueadoras possam crescer, mas crescendo de forma eficiente, possa ter menos custos e, claro, alcançar a escala que cria viabilidade para os modelos que surgem no sistema de franquias. Vai ser super legal. E Mendonça, agora a novidade, O nosso podcast, além do YouTube, nas plataformas de streaming, Deezer e Spotify. Então, você aí que gosta de fazer uma academia, escutando um bom podcast, já vai aí acompanhando o nosso podcast Henrique Mol. Nós estamos subindo os melhores para o Spotify, para o Deezer, e eu tenho certeza que vai te ajudar muito, Ajudar muito, afinal, aqui tem boas histórias, eu fico aqui buscando, a dedo, pessoas que possam contribuir para que a gente faça um franchise, um empreendedorismo melhor. E hoje, quem está aqui comigo? Alessandra Mol, essa aqui, Mendonça, essa aqui eu conheço desde pequena. Olha, assina embaixo, porque, Mendonça, vou contar os bastidores aqui para vocês. Essa aqui entende, tá? Entende desde pequena, era referência na escola, entende muito, inteligentíssima, tem formação em relações econômicas internacionais pela Federal, estatística. Então, eu falo que tudo aquilo que ela coloca a mão faz com que coisas boas aconteçam. E eu falo inteligência artificial é algo que a gente precisa ter, eu falo, boas cabeças por trás. Alessandra, que está à frente de uma empresa, a Qualifica aí, que tem ajudado muito o franchise. E vamos contar um pouco mais como ajudar as franqueadoras usando da inteligência artificial para que elas possam ser mais eficientes. Combinado? Bora. Contar tudo aqui, entender. Vou contar tudo. Obrigada pela apresentação. Baita apresentação. E vamos contar tudo, Como é que a inteligência artificial impacta aí os resultados de forma muito positiva, para as franqueadoras. E a ideia, Alessandra, eu falo assim, a ideia desse podcast é entender um pouco do potencial. O potencial dessa tecnologia, da inteligência artificial, mais para alguém que não tem, eu falo, conhecimento técnico, como eu. Eu me coloco muito nesse lugar porque eu tenho ali uma questão de criatividade, lidero vários negócios, mas eu preciso de tecnologia para me dar sustentação. Então, a grande maioria das pessoas que nos acompanham aqui também, fala, eu sou leigo ainda, eu sei que a inteligência artificial, é uma realidade, As empresas precisam cada vez mais entender, utilizar, mas eu não sou o cara da tecnologia. Então, nós vamos ter aqui um bate-papo bem acessível para todo mundo. Fechou? Fechou. Beleza. Então, antes da gente começar aqui, falar de alguns patrocinadores. Afinal, sem patrocinador, Alessandra, nada acontece. A gente precisa ter aqui, eu falo, empresas que nos apoiem, nesse nosso projeto de levar boas histórias. Uma delas, Sultz. Sultz, eu falo bastante sobre essa plataforma. É uma plataforma, de gestão de redes de franquias que tem ali vários módulos. Então, tem desde a parte de expansão, a parte de educação, chamados, NPS, tudo aquilo que a franqueadora precisa para ter ali uma tecnologia que dê suporte, para ela dar ali um atendimento melhor. Sultz, eu levanto a bandeira, afinal sou usuário dentro das minhas redes de franquias e falo com bastante propriedade. Então, se você é franqueador, quer ter uma plataforma, a principal hoje no mercado brasileiro, Sultz, eu vou deixar o link aqui na descrição, fala que viu, tá aqui no canal nosso, Henrique Mol, afinal, a gente vai conseguir para você aí boas condições comerciais. É só falar que, o Henrique Mol pediu aqui para entrar em contato, beleza? E segundo o patrocinador, Qualifica aí, é a plataforma que eu, como franqueador, utilizo, é a plataforma que a gente tem ali de inteligência artificial.
onde nos permite ser mais eficiente, fazendo com que a gente consiga crescer. E é fundamental o crescimento para qualquer negócio que se transforma em rede de franquias. Então, qualifica aí, vamos falar até um pouco aqui dentro do podcast, como funciona. Vale a pena. Se você é franqueador, não conhece, você precisa conhecer, vai te ajudar muito, como aqui tem transformado as minhas redes de franquias nesse processo de qualificação. Qualifica aí, inclusive o link da Qualifica aí vai estar aqui na descrição do vídeo para você conhecer e entender mais sobre essa tecnologia. Fechou? Falamos aqui dos podcasts, agora é o seguinte, concorda comigo que a inteligência artificial, Alessandra, tem ajudado muito os negócios e hoje não tem como ficar de fora? Concordo plenamente, Henrique. E você falou, você deu a introdução aí no começo, né, de que vai ser um podcast para o leigo, né? E eu já estive nesse ambiente e a inteligência artificial ela veio como uma solução para um problema que eu estava tendo, né, que era o fato de que, trabalhando na gestão de tráfego, muitas vezes a gente fica à mercê, na mão da performance da equipe comercial. Quando você traz a inteligência artificial, né, para o processo, você vai atuar na principal quebra, né, de conversão ali do seu funil, que é a efetividade do primeiro contato. A gente está falando aí entre 100% dos leads, de 10% a 30% é o que efetivamente você vai conseguir o contato. E a inteligência artificial ela vem para otimizar essa taxa. E era onde eu conseguia aumentar a minha taxa de conversão e impactar no resultado final. Então, a partir desse problema, veio a solução que foi o Qualifica aí, a inteligência artificial. Foi a partir desse momento que eu comecei a me introduzir nesse mercado. Sabe o que eu vejo, assim, e eu conheço bastante de franqueadoras, e toda franqueadora que eu converso, eu sempre vejo uma briga no bom sentido, né? O comercial brigando com o marketing ou com a agência externa. O lead não é qualificado, não está gerando a quantidade que precisa para que a gente possa alcançar aquelas metas que foram traçadas, né? Para aquele que está à frente da rede. Então, o comercial apontando que o problema está no marketing. O marketing e a agência apontando que o problema está no comercial. E assim, o que eu vejo? Eu vejo que nós precisamos entender, eu acho que alguns pontos para dentro de uma expansão de uma rede de franquias. Primeiro que as taxas de conversões são baixas. Então, hoje, de forma geral, para dentro do franchising, se fala em 0,8%, 1%. Claro que isso vai depender do canal de aquisição, mas já mostra claramente que você tem um percentual muito baixo. Segundo, a taxa daquilo, e você comentou, daquilo que vai realmente estar, entre aspas, qualificado, no mercado fala-se muito de oportunidade, né? Gerou 100 leads, mas não vai conseguir gerar com os 100 leads. Você não vai conseguir falar com os 100 leads. Então, tem uma quebra muito grande com relação a isso. E terceiro ponto que eu acho que é importante nós entendermos, a forma de comunicação mudou claramente de alguns anos para cá. Antigamente a qualificação por telefone era muito efetiva, hoje já não é efetiva, a pessoa já não quer atender, tudo é pelo WhatsApp. Então, o que eu vejo? A tecnologia, a inteligência artificial, ela faz com que a gente consiga ser mais eficiente. Por quê? Porque qualquer deslize nesse meio do caminho vai fazer com que o resultado lá na ponta não seja alcançado, né? Exatamente, exatamente. E tem uma questão também de demora no atendimento, né? Se o atendimento do primeiro contato, ele demora, né? Ou ele vem depois de uma outra franqueadora, pode ser que o lead ele crie um relacionamento com uma outra franqueadora antes de criar um relacionamento com a sua franqueadora. Então, a inteligência artificial ela chega no momento que a pessoa está mais quente, né? Que é o momento que ela fez o cadastro, ela já vai mandar a mensagem justamente pelo WhatsApp, que é uma das alternativas que a gente tem de ferramenta, né? De comunicação. Não é a única. E aí ela vai enviar uma mensagem no momento que ela está mais quente e vai fazer uma pré-qualificação de uma forma natural, humanizada.
Então, a maior parte das pessoas nem vai identificar que ela está conversando, na verdade, com um robô, uma inteligência artificial, ao invés de estar falando com uma pessoa de fato, né? Hoje por estar nas redes sociais, o que eu falo hoje é assim, ó, alguém que está buscando franquia, normalmente ele não sabe o que ele quer. Então, eu acho que eu vou para a área de alimentação, eu estou buscando baseado na minha capacidade financeira. E hoje a internet, ela deu uma facilidade, eu falo assim, de você buscar informações. Então, a pessoa normalmente, quando ela entra em contato com uma marca, ela não só entrou em contato com ela entrou com pelo menos 20 opções ali do mesmo segmento e segmentos diferentes. Aí o que eu vejo, e eu falo muito isso para quem está à frente de redes de franquias, você já entra com 20 outros dentro, né? Eu falo assim, naquele mesmo momento que o lead se cadastrou. Se você demora, automaticamente já cria uma sensação. Eu falo que o primeiro vai beber água limpa. Se você demora, já começa a ter muita informação na cabeça daquele candidato e já começa aquele questionamento que eu falo que é, se está demorando, imagina agora se eu me torno franqueado daquela rede. Então eu falo assim, o tempo, ele é crucial. E eu falo que naquele cadastro que o lead gerou, que o candidato gerou, aquele é o melhor momento. A inteligência, na hora que ele entra com os dados, na hora ele já aciona o candidato. Exatamente. Ou tem um delay? Tem um delay do prazo de envio de uma plataforma para outra, né? Do CRM para o WhatsApp. Vai gerar em torno de 2 minutos. Que é rapidíssimo, o que é praticamente nada, né? Se a gente for comparar com o atendimento de um SDR, que pode estar no banheiro, pode estar fazendo um lanche, ou pode não estar em horário comercial, né? Se a gente falar de um cadastro na madrugada, num final de semana, num feriado, a inteligência artificial tem a vantagem de que ela atende 365 dias por ano. E não só faz o contato mais rápido, mas ela também faz follow-ups. Então, se a pessoa não atendeu, não respondeu naquele momento, ela vai fazer novas tentativas até que ela inicie uma conversa e, a partir dali, possa ocorrer a pré-qualificação desse lead, né? A pré-qualificação e nutrição do lead. Porque a gente está falando também de um ticket médio alto, né? Sim. Então, pode ser uma decisão que a pessoa leve um prazo para tomar ou para querer evoluir para uma conversa com um consultor. E aí a inteligência artificial consegue nutrir de forma que mostre autoridade, mostre prova social e muitas vezes, né, algumas vezes, a franqueadora até manda o primeiro contato, mas ela não consegue gerenciar esse acúmulo de leads que vai sendo gerado, né, à medida que o tempo vai passando. Várias pessoas não vão responder o primeiro contato. Então, esse processo de follow-up, de nutrição do lead, também é muito importante. E é algo que a inteligência artificial já consegue fazer. E mais do que isso, ela consegue fazer de forma individualizada, né, de forma específica para cada perfil e para cada etapa do funil que o lead está. Então, isso é interessante também. Eu vou colocar um pouquinho do meu cenário como franqueador. Eu vou vestir agora um chapeuzinho que eu acho que assim, de franqueador. E eu vou falar um pouco da minha experiência. Eu vou falar um pouco eu falo assim, de como a gente teve a oportunidade de entender, mas como nós fazíamos antes. Eu acho que isso é legal, até porque muitos que estão nos acompanhando, que possam estar à frente de redes de franquias, vão entender um pouco desse cenário. Quando eu volto lá atrás, nós, dentro, né, das nossas redes de franquias, a gente sempre teve um processo de expansão, e você gerenciando toda essa parte aí de tráfego pago, sabe que a gente sempre teve um time grande lá atrás, um processo de vendas bem ativo, né, mas sempre dependendo de mão de obra. Já chegamos a ter 104 funcionários dentro do time de expansão. E dentro do time de expansão, o que a gente tinha lá? A gente tinha gerentes e SDR, que faz o processo de qualificação, e o closer, que é o especialista do negócio. Então, o que eu falo sempre é, se você tem o lead entrando direto para o closer, você cria um estresse daquele profissional. Porque a gente sabe que a maioria não vai conseguir falar, muitos que entraram, independente de qual seja o canal de aquisição,
entra, exemplo, eu estou aqui anunciando um modelo de franquia de uma hamburgueria, mas chega pessoas querendo emprego, querendo hambúrguer, e se você coloca direto esse lead para o closer, cria um estresse. Então, é fundamental ter nesse processo a qualificação. E lá atrás, nós tínhamos 104 funcionários no time de expansão, vou colocar aqui, vou dar um chute bem próximo aí, mas em torno de 70, 75 profissionais eram no processo de qualificação. E aí é o seguinte, as redes queriam crescer. Para isso, investia em tráfego pago, canais de aquisição como feira, orgânico, independente de qual fosse a estratégia de marketing. Gerava mais lead e esse processo ele passava ali para o SDR e o SDR ia para o closer. Tecnologia que a gente utilizava, chegamos até a utilizar tecnologias que tinha meio que perguntas que se iria fazer, tinha lá baseado na resposta, ia dando score para saber se avançava ou não. Mas todo o processo humano. Beleza. Eu vou falar os problemas que e aí vestindo o chapeuzinho como franqueador, eu tinha. Para crescer, precisava aumentar mão de obra. E a gente sabe hoje que um dos grandes desafios para dentro do franchise ou para o mercado de forma geral é mão de obra. Segundo, o lead é muito caro para dentro do sistema de franquias. Então eu falo que muitas das vezes a gente tinha ali um SDR, aquele que qualificava, que ele não tratava como deveria tratar. Eu falo, esse lead me custou R$100 e a pessoa teve a capacidade de ligar uma única vez. Isso deixa qualquer pessoa doida. Aquela que teve ali o investimento de adquirir aquele lead. Isso me deixava realmente assim, perdendo os cabelos. E eu falo sempre dependendo do profissional. Mesmo que a gente ali tivesse um processo contínuo de qualificação, você ali dependia sempre do processo humano. Então, assim, de anos para cá, eu sempre ficava estudando soluções, ferramentas. Será que remunerando melhor aquele profissional, qualificação, mas a gente sempre esbarrava nessa questão de quantidade. Até que lá atrás, eu cheguei a implantar uma tecnologia, que era um bot. Que era um bot que tinha um nome, né? Que era o Riquinho. Riquinho porque Henrique, a minha avó chamava sempre de Riquinho, vamos colocar Riquinho. Só que era um bot. Isso significa que quando aquele candidato entrava em contato com a franqueadora, no caso as nossas, ali acionava um bot. Só que, cá entre nós, eu acho que, de forma geral, ninguém gosta de conversar com robô. E o bot é um robô. Um robozinho que é opção 1, opção 2, opção 3. E aí, primeiro, que os candidatos não avançavam, né? Tinha esse problema, porque eles sabiam ali que estava conversando com o robô. E tinha uma outra questão que era custo. Então eu lembro que ia aumentando a base, e aquilo ia aumentando boleto. Então a gente entendeu que não era eficiente, continuamos então com a parte de recursos humanos. Quando eu conheço a inteligência artificial, e por ser leigo, eu falo que é muito fácil alguém que tem esse conhecimento, quando eu conheço a inteligência artificial, eu fico vislumbrado. Por quê? Porque eu vi uma forma de fazer melhor do que eu fazia anteriormente com 104 funcionários, gastando, sei lá. Se eu olho, acho que eu nunca cheguei a fazer essa conta, que eu acho que se eu fizer essa conta eu começo a chorar, mas com muito menos que, sei lá, 5% do custo que eu tinha lá atrás, usando da tecnologia de forma muito mais eficiente. E aí, eu quero que você, e a gente comece a explorar um pouco mais, como que essa inteligência artificial ela é implantada para dentro de uma rede de franquias, mas no passo a passo, para que quem está acompanhando aqui possa entender a facilidade, o impacto financeiro e como que isso vai se aplicar no dia a dia para dentro da operação. Bom, Henrique, esse processo de implantação da inteligência artificial, ele envolve primeiro um levantamento de dados. Então, a gente vai conhecer a franqueadora com todos os materiais que ela tem disponível para apresentar o modelo de negócios dela para o candidato final. Então, a gente vai colher COF, contrato, objeções. Idealmente, essa empresa tem tudo isso organizado. Tá. Não é o caso.
De todas as marcas. Isso que você fala, assim, todo o material que a franqueadora tem que explica o negócio dela. Exato. Tá. Materiais ilustrativos, vídeos que ela manda no processo de pré-qualificação, tudo que dá autoridade, prova social, tudo isso a gente colhe para que a gente possa alimentar a inteligência artificial, né, com as informações que ela vai consultar na hora de dar uma informação, responder um usuário no processo de pré-qualificação. E é interessante que você mencionou, né, o chatbot, que foi uma alternativa que vocês testaram, né, em relação a uma inteligência artificial, porque o chatbot ele tem opções definidas, né? Ah, você vai clicar aqui, ou tem um gatilho específico, a pessoa precisa falar especificamente alguma coisa para que você possa, né, dar a condução correta. No caso da inteligência artificial, ela consegue inferir informações e dar uma condução personalizada de acordo com o que aquele lead colocar de perguntas, colocar até a forma da linguagem dele, a gente consegue reproduzir com a inteligência artificial. E por que a gente faz esse levantamento de tantos dados inicialmente, embora o OSDR ele não vá aprofundar em questões contratuais, por exemplo, para que ela possa realmente ter uma contextualização geral e a gente consiga alimentar ela nas perguntas principais, e o fato, por exemplo, de estarmos focados no mercado de franqueadora é interessante, porque a gente já consegue mapear quais são as principais perguntas que as pessoas vão fazer. E aí a gente consegue dar uma condução para ela em perguntas muito sensíveis de, olha, você vai responder especificamente isso, você vai dar essa condução exata, mas se o usuário fizer perguntas que não estão dentro dos scripts específicos de perguntas, ainda assim ela vai ter a capacidade de responder, porque ela foi alimentada com os dados. E a gente vai fazer o tratamento desses dados para que ela não confunda uma informação com a outra. Qual que é e aí eu já vou entrar, né, no diferencial um pouco do Qualifica aí em relação às outras ferramentas do mercado. O Qualifica aí, por estar focado em franqueadora, e por uma série de otimizações que a gente fez na plataforma, hoje a gente não tem o problema que outras ferramentas têm de muita alucinação, né? De ela inventar uma informação ou sair do script. No caso do Qualifica aí, não. Por quê? Nós estamos focados no mercado franqueador, a gente já consegue mapear quais são as principais conduções que o usuário tem e a gente consegue previamente alimentar essas informações para que elas sigam um roteiro muito específico e objetivo no sentido de pré-qualificar aquele lead. Ele pode fazer uma pergunta que saia do script, ainda assim ela vai responder da melhor forma, mas vai trazer ele de novo para esse processo de pré-qualificação até o agendamento com o consultor. Porque, na verdade, assim, o processo de qualificação, dependendo do modelo de negócio, ele é diferente. Com certeza. Sei lá, um processo de qualificação para uma agência de viagens vender mais passagem aérea tem um formato. Agora, para uma franqueadora, existe um formato que se repete, né? Eu falo assim, uma franqueadora de turismo, normalmente o processo de qualificação de uma franqueadora de alimentação são meio que idênticos, só muda o negócio, o segmento. E me diz uma coisa aqui, nesse processo que eu falo de educação da inteligência artificial, é possível, por exemplo, colocar que ela fala mais, ela fala menos, que ela seja, sei lá, mais simpática? Você consegue criar esse perfil que eu quero para dentro da minha rede? Consigo. A gente faz essa definição do perfil dela logo no início. É esse processo também que está dentro da implantação. Ela pode ser mais prática, ela pode ser mais entusiasmada, ela pode ser mais casual, ela pode ser mais formal. E também é interessante que a gente traz uma condução para ela onde ela consiga fazer um rapport com o usuário. Ou seja, se ele traz muito emoji na conversa, vamos trazer mais emoji na conversa também. Se ele repete um tipo de abordagem, uma linguagem específica, alguns termos específicos, repita esses termos, porque aí ela consegue criar um relacionamento também com esse lead. Então, isso é uma das instruções que está dentro do perfil de comportamento de uma inteligência artificial da Qualifica aí. Tá. E uma pergunta, essa é a pergunta de leigo mesmo. Ele fez uma pergunta.
a resposta sempre vai ser a mesma? Não. Ele Não, pode, tipo não. assim, pro João fez a mesma pergunta, a Maria fez a mesma pergunta, mas um, sei lá, um colocou um emoji, o outro não colocou. É esse tipo de personalização que você fala de não ser um robô ali. Ele não é um bot igual tinha antigamente. Exatamente. Ele é diferente, né? Ele responde de forma diferente conforme a condução que o usuário dá, né? Mas sempre seguindo um script para conduzir o usuário para o agendamento. Então, a resposta dele vai ser diferente. A pessoa pode falar a mesma coisa, o Henrique pode fazer a mesma pergunta e a Alessandra também, mas de acordo com o contexto das mensagens, e ela entende isso, ela entende o contexto das mensagens trocadas anteriormente, ela vai dar uma condução diferente. E até voltando para um ponto que você mencionou, né? O fato das franqueadoras, né? A gente entende uma condução que é padrão das franqueadoras. E até os sistemas que as franqueadoras utilizam, em muitos casos, eles são os mesmos. Então, até as conexões, né, as automatizações, são coisas que já estão incluso no pacote do Qualifica aí. E, por exemplo, numa outra plataforma, você teria que pagar a parte. Por quê? Porque são automações, integrações que a gente já conhece do mercado, que a gente já trabalha nesse mercado. Tá. A maioria, hoje no Brasil, Alessandra, a gente tem um número grande de franqueadoras, né? São mais de 3.300 marcas diferentes, mas a maioria tem estruturas pequenas. A franqueadora, ela precisa ter, sei lá, um time de tecnologia para ter a possibilidade de ter essa inteligência artificial? Não, não, de forma nenhuma. Quem tem esse time somos nós. Né? A gente tem uma equipe que faz essa parte de implementação, tem a gerente de IA que faz o acompanhamento das conversas, né, diariamente, para entender onde é que a gente pode otimizar. Tem os relatórios mensais que a gente envia também para essa franqueadora. Então, a gente também contribui para que a franqueadora consiga criar uma base de dados para entender também, né, qual o perfil do lead, quais são as perguntas mais frequentes que o lead que tem interesse nessa franqueadora faz. Quantas mensagens normalmente esses leads respondem à inteligência artificial? E com isso ele consegue também otimizar o processo, né, dentro da sua franqueadora. Então, eu digo assim que a gente trabalha com inteligência artificial, mas é muito mais do que isso, né? A maioria das franqueadoras, de fato, são franqueadoras pequenas. E a gente tem contribuído muito nesse aspecto, de trazer dados para que eles possam fazer, por exemplo, capacitação de closers. Quais são as perguntas mais frequentes? Vamos trabalhar nessas perguntas? Como é que a gente pode trazer uma argumentação mais consistente, né? Os diferenciais das nossas marcas? Se eles estão tão interessados nesse ponto, será que a gente pode fazer alguma, enfim, melhoria no nosso processo para trazer um diferencial nesse ponto específico? Então, isso é uma parte que a gente contribui também com a franqueadora. E não precisa ter uma equipe de TI. Eu vou trazer até uma curiosidade, gente. Eu vou falar uma curiosidade que tem acontecido com frequência aqui no nosso processo de expansão dentro das nossas franqueadoras, que assim, eu acho Mendonça, você vai gostar dessa. É o seguinte, o que tem acontecido? O lead entra. Rapidamente, o que acontece? Ele é atendido rápido. Ele é atendido de uma forma personalizada, concorda? Bem, né, rápido, atencioso, traz informações, né, que realmente é aquilo que ele quer, né, no sentido de qualificar. E aí o papel da inteligência artificial, o papel é qualificar. A partir do momento que eu entendo ali que o João está qualificado, o que vai fazer? Vai passar para o consultor de expansão, para o closer. Sabe qual tem sido o problema? O candidato só quer falar com a inteligência artificial, porque ele fala, não, porque a inteligência artificial, a Alessandra até pode explicar depois melhor quanto a isso, ele fala, agora eu vou transferir para o consultor que vai te atender. Eu falei, não, você já está atendendo bem, está atendendo super bem, então eu quero ficar com você. Então, eu falo assim, é uma curiosidade legal, que eu falo que assim, quando eu olhei lá para trás, eu falo assim, as pessoas não queriam conversar porque já viam nitidamente que era um robô. Uhum. Agora, eu falo, ela muitas das vezes não acha que está conversando com a inteligência artificial e assim, é atenciosa, rápida, é o que todo mundo quer, né? Eu falo assim, eu falo que muitas vezes a gente fica buscando soluções, é só olhar como eu gostaria de ser atendido. Como eu gostaria de ser atendido? Rápido, de forma atenciosa,
é isso que eu quero, não tem nada demais quanto a isso. Exatamente. Né? Isso é o que você diz? Isso é por causa desse processo realmente eu falo assim, de maturidade que vai criando, educando, né, essa inteligência artificial, que faz ela parecer realmente uma pessoa? Existem características, né, que a gente faz, dá instrução para ela, para que ela seja o mais humana possível, né, o mais personalizada possível. E esse fato dela repetir os padrões no comportamento da pessoa na conversa faz com que a pessoa se conecte muito com ela. E ela envia materiais e dá informações de acordo com a solicitação do usuário. Então, assim, por exemplo, quando vem um lead, né, e você estava falando do custo do lead, quando vem um lead, por exemplo, de um Google, por exemplo, que é um lead mais qualificado, ele muitas vezes pode vir com um perfil já de investidor, por exemplo. Né? E às vezes o SDR humano ele não tinha a desenvoltura, o mesmo vocabulário para dar condução com esse lead. Às vezes o lead ele fazia perguntas mais aprofundadas, ele queria uma informação mais a respeito sobre o retorno do investimento, enfim. E no caso da inteligência artificial, a gente alimenta para que ela consiga lidar com aquele lead, que é a pessoa que vai ter o primeiro negócio, e com a pessoa que já tem um perfil mais avançado, que já vai ser o segundo negócio dela, que já tem franquia, que já vai ter termos mais técnicos, de repente, na negociação, que é uma capacitação que normalmente você não vai ter num SDR humano, né? Que é uma mão de obra um pouco mais júnior, né? E no caso da inteligência artificial, a gente alimenta ela para que você consiga conduzir todos os perfis e ela consegue se encaixar em cada um deles. E isso, na verdade, tem a ver muito com o modelo de negócio, né? Eu falo, por viver isso, eu falo, ó, esse negócio eu não quero que seja muito técnico, tem que ser mais objetivo. Aquele outro negócio, o perfil de lead que chega já é técnico, já é alguém do setor. Então, se do outro lado não tiver, exemplo, linguagem mais técnica, não cria conexão. Exatamente. Tudo isso você consegue personalizar com o modelo de franquia. Exatamente, sim. A gente personaliza conforme a franqueadora. Então, as etapas, por exemplo, da pré-qualificação, elas podem até se repetir, mas o comportamento do agente ele pode ser diferente. Tá. Né? Essa condução pode ser diferente entre uma franqueadora ou outra, e também conforme o usuário. Né? O usuário, se ele vem já com um perfil, com uma pergunta técnica, ela vai seguir aquele perfil. Se a pessoa já vem informando, né, e é uma das primeiras perguntas que a gente sempre faz e sugere para as franqueadoras fazer, qual que é a motivação para ele investir numa franquia, porque ali você já vai entendendo um pouco mais do perfil do candidato e a condução vai ser feita a partir dali. Tá. Vamos lá. O lead entra para dentro da base. Vamos colocar, independente de qual seja o motivo que ele entrou em canal de aquisição. Aciona a inteligência artificial, que é o primeiro contato. Então, isso significa que dentro de uma rede de franquias, não precisa ela ter hoje uma rede com muitos profissionais. Ela pode ter uma equipe extremamente reduzida, ou muitas das vezes, que eu falo, é que muitas das vezes você tem ali uma franqueadora que quem vende é o empreendedor e empreendedora, quem fundou, quem idealizou o modelo de negócio. Então, essa rede ela pode colocar, então, a inteligência artificial, automaticamente se gerou 100 leads, não é esses 100 leads que ele vai tratar. Ele vai tratar só aqueles que foram qualificados usando dessa inteligência artificial, certo? Certo. Beleza. Certo. E aí você comentou que no processo de qualificação, eu agora cadastrei, a inteligência manda uma mensagem para mim e começa ali uma conversa. Mas é muito comum hoje, por exemplo, no WhatsApp, eu não vou responder agora, eu vou responder, sei lá, à noite ou amanhã. E eu preciso ter um grau de consciência maior para querer compartilhar os meus dados. Como que funciona essa questão de tempo? Ela, abre uma janela que ela só pode conversar durante, sei lá, 10 minutos, 30 minutos, ou não. E existe uma questão de follow-up, a pessoa lá não respondeu, vai levantar a mãozinha, sei lá. Todas as mensagens, elas têm um follow-up. Então, toda interação que ela fizer,
Ela enviou a primeira mensagem, não teve resposta, vai ter um follow-up. Você está podendo falar? Você quer me dizer o melhor horário para a gente conversar? Vai ter uma pessoa que vai levantar a mão? Esse tipo de follow-up solicitando o contato do usuário é um tipo de follow-up. Agora, a gente também tem uma outra possibilidade de follow-up de enviar materiais para que eu vá nutrindo esse lead. Né? E essa nutrição ela não tem um prazo específico para acabar. Então, eu posso definir, por exemplo, até no caso, o lead não deu segmento, o lead foi descartado. Quando você fala, ele descartado pelo time, por algum motivo. Por a algum base estava motivo, fria não lá. Não deu segmento com o closer porque o closer não conseguiu contato com ele. A partir do momento que ele descarta esse lead, e uma vez que a gente definir com a franqueadora, e isso é definido também no processo de implementação, quando ele for descartado, eu quero que você peça um feedback para ele do atendimento, ou continue uma nutrição desse lead, solicitando dele um atendimento a cada 7 dias, um dia. A gente tem alguns padrões que a gente sugere, mas a franqueadora também pode contribuir nesse processo para a gente definir esse funil. Então, eu desloquei ali o cartão para descartado, já vai ativar uma automação que vai mandar mensagens específicas para esse lead, até que ele volte a responder e a gente dê a condução da pré-qualificação e agendamento para o consultor, que é o principal objetivo da pré-qualificação, da inteligência artificial. Então, assim, o follow-up ele não tem um prazo para acabar. Depende do acordo, né, que é feito com a franqueadora. Como é que nós vamos fazer esse follow-up? Por isso que é importante, você colocou, que é a parte de entendimentos iniciais. Você fala assim, entender como é feito, materiais. Por exemplo, se tem uma franqueadora que ela tem muita prova social, né, de franqueados da rede, você pode usar essas provas sociais. Posso essa franqueadora ela tem um trabalho de assessoria de imprensa e ela já saiu em vários veículos de alto renome. Vamos pegar isso. Olha essa matéria que saiu no Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Isso? Exatamente, isso. Eu consigo alimentar ele com vídeo, eu consigo alimentar com foto, eu consigo solicitar uma resposta dele. Tá podendo falar? É engraçado que a maior taxa de resposta do lead é quando eu falo assim... olha, desculpa, eu tenho te incomodado com vários follow-ups, eu vejo que não é o momento para você seguir nesse negócio conosco, então eu vou encerrar o nosso contato. É a maior taxa de resposta. É quando eu falo assim, olha, não vou mais falar contigo. Quando eu estou insistindo naquele follow-up e quando eu encerro o contato, várias pessoas retornam. É como se você tivesse, ou você fala comigo agora ou eu estou descartando o teu contato, é isso? Exatamente. É onde a gente tem o maior engajamento. É? Mas, assim, eu consigo relacionar com ele sem prazo final, inclusive fazer disparos. Então, por exemplo, a gente está falando num Black Friday, está falando numa virada de ano, vamos alterar as taxas das franquias. Vamos fazer um disparo para essa base? Então, não é só uma plataforma de inteligência artificial, eu também consigo utilizar disparos para ações específicas, em momentos específicos, ou até fazer a transferência para um outro agente. Então... o lead virou franqueado, eu vou solicitar um feedback de como é que foi a condução com a equipe. O lead foi agendado com o consultor, eu vou solicitar o feedback dele de como é que foi essa conversa com o consultor. Porque aí eu consigo também levantando quais são os gargalos, né, desse atendimento. Então, as possibilidades são infinitas. Né? Eu vou falar até algo, gente, que eu comento nas imersões que nós temos aqui dentro do grupo Enquanto Sua Franquia, que eu falo assim, lead é ouro. Então, assim, quem está aqui nos acompanhando no canal, aqui no podcast, é franqueador, fala assim, o lead é ouro. O que isso significa? Custou caro. Isso é um ativo para dentro do negócio. É um ativo. Eu não posso simplesmente ter um lead que eu paguei para ter, e simplesmente fiz 2 contatos e descarto. De jeito nenhum. Então, eu vou falar aqui, internamente dentro das minhas redes de franquias, esse lead, ele está lá. Ele é ouro. Ele é um ativo. Nós pagamos para ter. E aí, algo que internamente a gente faz muito e a inteligência tem ajudado muito nesse sentido entrou esse lead, a gente não conseguiu o contato, ele vai para uma gavetinha. Fica a gavetinha lá, vai enchendo aquela gavetinha. Nesse mês agora de janeiro, nós vamos criar uma ação que comece o ano com o pé direito e seja franqueado exemplo de uma marca X. Pega aquela gavetinha, tira todos os leads e
Joga para o fluxo da inteligência artificial. Que se fosse num processo de qualificação humano, eu já fiz isso e fazia isso várias vezes, o pessoal brigava comigo. Ia na minha sala falando, Henrique, não dá, porque você colocou aquele lead que entrou há 1 ano atrás, 2 anos atrás, aquele lead é de feira. Eu falei, mas eu paguei para ter aquele lead. Não, mas me dá aqui só o lead que entrou agora no Google, me dá só aquele lead que entrou no teu canal do YouTube. Esse lead é o bom. Eu falei, não, esse vai ter, mas você quer o filé mignon, mas tem um músculozinho ali que se a gente, né, fizer bem feito, vai sair uma boa carne. Dá para fazer tudo isso? Com certeza, dá para fazer tudo isso. Pega essa dica que eu tô dando aqui, porque essa dica eu falo dentro de uma imersão que todo mundo pagou. Aqui tá de graça essa dica, né? Que é lead igual a ouro. Crie isso e vai sair muitas surpresas, né, Alessandro? Aqui internamente a gente tem um panorama no final para ver, né, as conversões, e a gente olha para muitos leads que estavam lá esquecidos no sentido do closer, do consultor, mas e aí? Tá vendo? Não esqueceu, não. Ele agora está no momento para se tornar um franqueado. Então, é nesse momento que ele vai fechar a franquia contigo. Certo? Certo. E eu não dependo da motivação, do interesse do ser humano, né? Do profissional. Isso é feito de forma automatizada. Você descartou, colocou uma tag ali no lead, vai acionar de forma automática aquele disparo, aquela automação que a inteligência artificial vai fazer. Então, ou aquela transferência, né? Então, ele não deu segmento com a Encontre Sua Viagem, ele tem um perfil de investimento que ele pode seguir com a Quisto, então se eu descartei para Encontre Sua Viagem, ele já foi descartado, ele já tem aquela tag, ele já pode ser transferido para um outro agente que vai mandar uma mensagem para ele. Tudo de forma totalmente automatizada. Alessandra, fala um pouco dessa questão das integrações, até por times, né, na franqueadora pequenos, ou muitas das vezes só tem ali o franqueador. Como é que funciona essa parte da integração, né? Hoje consegue, até porque você tem hoje uma entrada de lead pelo site, você tem uma entrada de lead pelo Instagram, você tem uma entrada de lead por fontes diferentes, canais diferentes. Como que é feito esse processo aí de integração? Ou eu preciso pegar, entrou um lead agora na minha landing page, eu tenho que pegar esses dados e jogar para o IA? Não, na verdade, há uma integração com o CRM da franqueadora. Então, a gente consegue identificar, a partir da API, né, de integração, quando o lead entra dentro do CRM, isso já dispara essa integração da inteligência artificial, ele já envia a primeira mensagem. Essa é uma integração que está dentro da nossa entrega. Quando esse lead é agendado, né, a inteligência artificial ela consegue consultar a agenda do closer, ver os horários disponíveis, oferecer as opções para o usuário dos horários disponíveis, dos dias e horários disponíveis, 3, 4, 5 opções, isso aí é definido pela própria franqueadora. E a partir do momento que o usuário confirma o horário, eu consigo fazer o agendamento dentro do Google Calendar, por exemplo. Então, o processo ele é todo conectado, né? O lead entra dentro do CRM, independente da fonte, a gente tagueia esse lead, faz o disparo através da API pelo sistema, eu faço o agendamento dentro do Google Calendar, inclusive em parceiros, né, houve o caso de que a solicitação do parceiro foi a seguinte: olha, Alessandra, eu gostaria de que quando o lead fosse agendado, eu fizesse o envio através do meu CRM, que no caso era o RD Station, eu quero que ele faça o envio da COF, de um e-mail que contém a COF, mas somente a partir do momento que ele foi agendado. É possível? É possível. E isso então, foi realizado. O lead entrou, a inteligência artificial conversou, fez o processo de qualificação, consultou a agenda do consultor de expansão, alinhou, então meio que uma secretária aqui, né? Falou, eu tenho quinta e, e quarta disponíveis. Alinhou, marcou na agenda, e aí a franqueadora falou, beleza, qualificou, marcou na agenda, já manda a COF. Isso? Exato, exatamente. 100% sem intervenção humana nesse processo. Sem intervenção humana. Eu fico assustado, Mendonça, tá vendo? Eu fico assustado quando eu falo o que essa inteligência artificial ela é capaz de fazer. Sem intervenção, sem nada. Sem intervenção nenhuma nesse processo. É só baseado em automações. Consulta no Google Calendar. A gente tem o acesso a esse Google Calendar da franqueadora, né? Com isso a gente consegue fazer a conexão. Consulta,
passa as informações para o usuário solicitou um horário específico, faz a marcação, né? Inclusive, é uma das demonstrações que a gente faz na reunião de apresentação com a franqueadora. Porque, realmente, assim, para quem não vive nesse mercado, é algo muito surpreendente, né? Que acontece totalmente de forma automatizada, inclusive o envio da COF. Então, isso também é interessante, a gente está inserido só no mercado de franqueadoras, porque uma demanda que surge de uma franqueadora é uma possível otimização que você pode implementar em outra franqueadora, né? Então, é um conhecimento que a gente vai aplicando em todas as franqueadoras. Ah, faz sentido para você? Faz. Então, vamos fazer dessa forma também. Então, a gente consegue trazer a maturidade de um grupo, por exemplo, do Encontre Sua Franquia, para uma empresa que está nascendo agora, né? Que não tem uma equipe, não tem um processo já formatado. A gente traz isso de otimização para ela também. É o seguinte, eu tenho um compromisso, eu falo muito disso sobre, né, esse compromisso nosso, que é fazer um Brasil melhor através do empreendedorismo. E eu acho que o franchising, ele tem essa grande missão, porque vai reinventar algo que já foi validado, porque ir sozinho, sendo que é possível ir com outras pessoas, né, que têm o mesmo propósito. E eu falo que o meu papel nas redes sociais é incentivar, é trazer clareza. Nesse sentido, eu falo, hoje, a gente utiliza a inteligência do Qualificaí dentro das nossas redes de franquias, traz alguns números, não precisa esconder, não, aqui ó, não tem corte, não tem nada, mas assim, traz alguns números até para dar clareza para quem é franqueador, traz alguns números do antes e depois da implantação da inteligência artificial Qualificaí. Tá certo. Então, vamos falar sobre taxa de conversão, né, que eu acredito que é a informação, o dado que as franqueadoras mais querem. Taxa de conversão, um aumento de até 40% do lead para venda, da taxa de conversão de lead para venda, de até 40%. Ciclo de venda diminuiu de 54 para 18 dias. 6 funcionários em uma das marcas passou para 1 funcionário, que atua de forma extremamente estratégica, no sentido só de, vamos resgatar esses leads, então vamos alocar esse cartão para cá, para que ele entre nesse fluxo de automação da inteligência artificial. 6 funcionários, né? Ciclo de vendas, taxa de conversão e a quantidade de oportunidades é uma coisa assim, muito surpreendente, né? Então, é um resultado que eu vejo que vai se tornar cada dia melhor, né? Porque a gente consegue reativar bases antigas que estavam ali paradas, esfriando, para que a inteligência artificial retome esse contato e possa gerar conversões. Então, a gente fala aí de 40 leads gerados no dia, 33 oportunidades. É algo totalmente disruptivo no mercado. Sim. Não existe isso dentro do mercado sem inteligência artificial. E isso é possível através do Qualificaí. Eu vou falar a verdade para vocês. Eu gostei tanto, mas gostei tanto, que eu entrei como investidor no negócio. Eu queria um percentual melhor, né, o maior, mas me deram só um pedacinho menor. Você acredita? É porque eu falo, gente, é o seguinte, hoje o franchise é uma avenida de crescimento, mas tem um vale. Eu falo um vale, que é o quê? É o vale de você conseguir unidades que viabilizem o negócio. Tem um outro item que expansão. Toda vez que fala crescimento, as franqueadoras, todo mundo levanta a mão, porque todo mundo precisa crescer para que o negócio seja viável economicamente falando. Mas não é fácil esse crescimento. Quando fala assim, vamos fazer o processo de terceirização, chama muito atenção, né? Então, assim, existem vários movimentos para dentro do franchise, mas sempre quando tem um pilar crescimento e expansão, é algo que realmente chama muito atenção. E quando a gente olha uma tecnologia entendendo na prática, e eu vivo o franchise há 14 anos da minha vida, à frente de várias redes de franquias, e eu falo que esse é o grande desafio, é crescer para que a gente consiga ter capacidade financeira de, através dessa capacidade financeira, investir em estrutura, equipe, tecnologia. Quando vem uma tecnologia dessa, me dá um pedacinho aqui, porque realmente, gente, essa tecnologia, eu quando vi, eu fico surpreso só de conversar, porque realmente tem muito potencial para explorar e fazer com que a franqueadora seja leve. Eu bato muito nessa tecla, as franqueadoras precisam ser leves, são modelos de negócio que têm essa realidade. Ela precisa crescer em unidades
receita, mas ela não tem que crescer, né, numa estrutura interna, né? Ela tem que crescer aos poucos, não diretamente com esse crescimento. Então, eu assino embaixo, né? Acredito tanto que quis participar realmente do modelo de negócio. É uma tecnologia que eu falo acessível, e aí Totalmente. muitas das vezes a gente sempre fala, né? Pô, tecnologia, toda empresa precisa ter, mas o pequeno não tem vez. Aqui eu estou falando de uma tecnologia que tem vez aquele que começou no franchising, que não tem muitas das vezes nenhum profissional na área comercial e quem está vendendo franquia é o que fundou, que idealizou o modelo de negócio, para aquela rede de franquias que tem 10, 20, 30. Aí esse então, na hora que começa a fazer conta, vai mandar presente para ti. Mais ou menos isso. É barato a tecnologia. É barato. É barato e é um corte de custo, é mais do que isso, né? É mais barato do que ter um SDR, é muito mais barato do que ter um SDR. Então, eu não vejo alternativa para a franqueadora não dar segmento como inteligência artificial, porque você corta custos operacionais, você traz mais otimização para todas as suas taxas de conversão e, por exemplo, eu tive uma franqueadora agora muito interessante que a semana do Ano Novo, eles estavam de recesso. E eles voltaram na primeira semana de janeiro com a agenda lotada. Então, é uma forma também de você otimizar não só o papel do SDR, mas também o papel dali para frente. Porque o consultor já começou 9 horas da manhã, primeiro dia depois do feriado, já com a agenda cheia durante toda a semana. Então, vale muito a pena. E a gente faz essa demonstração de cortes de custos na reunião que a gente faz. Isso é quantificável. E eu acho que assim, é esse o fato de que eu gosto tanto desse mercado, porque eu que vim da área de estatística, eu gosto de ver nos números o corte que você teve, né? O corte de custos. E eu consigo provar para a franqueadora que mesmo que a inteligência artificial trabalhasse a mesma quantidade de horas de um SDR, a mesma quantidade de meses de um SDR, ainda assim você estaria cortando custo. E a gente está falando em 365 dias ela trabalhando e 100% de produtividade. E eu consegui atender uma pequena franqueadora, né? Onde eu tenho uma quantidade talvez pequena de leads, eu estou cortando o custo dela do SDR, e uma grande franqueadora, onde eu consigo atender esse primeiro lead e também reativar a base de leads que ela tem, provavelmente sem follow-up. Então, eu consigo atender os dois perfis de franqueadoras. E isso, para mim, é muito motivador. Não, eu falo que é motivador pro franchise. Eu falo que, assim, quando você vê dentro de uma solução que tem o propósito de tornar uma operação com custos menores mais eficiente, eu falo que merece crescer. Então, eu falo, quem me acompanha aqui nas redes sociais vai ver eu falando muito, muito mesmo sobre Qualifica Aí, porque realmente, pro franchise, e é uma solução, né, focada nesse mercado, eu falo toda franqueadora, independente do tamanho do segmento, tem que ter. Então fica a minha dica aqui, e quando eu falo barato mesmo, o Alessandro não quer falar valor não, mas é o seguinte, vamos dizer que você pague pouco, pague pouco para um SDR, sei lá, pouco, vamos colocar, não pode pagar menos que um salário mínimo, beleza? É mais barato do que pagar um profissional um salário mínimo. É barato ou não é? Então, é o seguinte, precisa conhecer, envolva o teu time comercial, envolva o teu time de marketing, envolva, né, quem está à frente para dentro da rede de franquia para conhecer. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você entrar em contato e, claro, marcar, entender automaticamente o time entendendo a tua realidade, momento e ver como pode, né, somar na expansão do teu negócio. Show, Alessandra? É isso aí, vamos juntos. Vamos juntos. Eu falo sempre que aqui, ó, esses podcasts sempre tem boas histórias, insights, e eu falo que tem podcasts que podem mudar o jogo. Então aqui, ó, falamos de um tema extremamente importante que hoje cada vez mais a gente mais ouve e vê, e isso muda o jogo literalmente. Muda o jogo, então, ó, tá aqui um podcast para você. Eu falo não terminar de assistir. Veja de novo, sente com outras pessoas para dentro da tua rede de franquias, franqueadora, e tome atitude. Eu falo, não adianta também, né? Tem ali uma baita tecnologia que vai fazer eu ir para um outro nível se você não colocar ela
dentro do teu negócio. Então, já entre em contato. Obrigado demais. Alessandra, gostou do podcast? Gostei demais, agradeço muito. E 2025 é o ano dos agentes. Vocês podem ver aí em todas as tendências para 2025. É o ano dos agentes de inteligência artificial. Se você quer crescer, a melhor oportunidade é nesse primeiro contato, na pré-qualificação dos leads. Show! Obrigado demais, Alessandra. Para você aí, ó, não se esqueça, tá? Não se esqueça de nos acompanhar aqui, ó, no YouTube, nas plataformas de streaming. Afinal, sempre tem boas histórias, conteúdo relevante que realmente vai fazer com que você possa participar na construção de um país melhor. Então, acompanha por aqui.